Como Jesus ensinaria uma sala do Ministério Infantil? Você já parou para pensar nisso? Será que ele se preocuparia primeiro com a decoração, com a dinâmica, com a atividade impressa, com a quantidade de crianças presentes? Ou será que Jesus olharia para algo muito mais profundo? Muitas vezes nós chegamos ao domingo preocupadas se a aula vai dar certo, se as crianças vão se comportar, se vamos conseguir terminar a lição ou se teremos ajuda suficiente na sala. E no meio de tantas responsabilidades, existe uma pergunta que precisa voltar ao centro do nosso ministério. O que Jesus pode nos ensinar sobre ensinar crianças? Ou aquela famosa frase, em meu lugar, como faria Jesus? Porque antes de sermos professoras, líderes ou voluntárias, nós somos discípulas daquele que foi o maior mestre que este mundo já conheceu. E talvez a forma como Jesus ensinava tem muito a nos ensinar do que imaginamos. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se esse assunto já fez sentido para você, deixe aqui no seu comentário dizendo de qual cidade você acompanha o nosso canal, porque eu amo conhecer as professoras e líderes que fazem parte desta comunidade. Então vamos conversar sobre isso. Eu acredito que todo professor do Ministério Infantil já passou por momentos de desânimo. Aquela aula que você preparou durante a semana inteira e as crianças não prestaram atenção, aquele domingo em que falta auxiliares, a sala está agitada, as conversas paralelas surgem e a sensação de que ninguém percebe o seu esforço está bem aí à sua frente. E às vezes até a dúvida, será que estou fazendo a diferença mesmo? Talvez seja justamente nesse momento que precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Porque quando observamos a forma como ele liderava com as pessoas, percebemos que ensinar nunca foi apenas transmitir informações. Ensinar sempre foi amar, caminhar junto, transformar vidas. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é que as crianças importam. Em Marcos 10, algumas pessoas trazem as crianças até Jesus. Os discípulos tentam impedir e talvez pensasse que Jesus tinha assuntos mais importantes para resolver. Mas Jesus reage de uma maneira surpreendente. Ele diz, deixam vir a mim as criancinhas e não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus abraça aquelas crianças, Jesus as recebe, as coloca no centro, dentre aqueles que estavam presentes, e isso nos ensina algo muito valioso. As crianças nunca foram um ministério secundário para Jesus. Às vezes, sem perceber, a igreja trata o ministério infantil como um local para deixar ali as crianças, para que os adultos cultuem a Jesus. Mas Jesus não enxergava as crianças desta forma. Para ele, elas eram importantes também. Elas eram dignas de atenção, elas eram dignas de tempo, elas eram dignas de cuidado. E talvez uma das maiores mudanças que precisamos fazer seja justamente essa. Deixar de ver as crianças como a igreja do futuro e começar a enxergá-las como parte da igreja de hoje. Quando você prepara suas aulas, você não está apenas ocupando crianças por uma hora, você está ministrando a vidas que Deus ama profundamente. Outra coisa que Jesus nos ensina é que ele ensinava através de histórias. Jesus poderia ter dado aulas extremamente complexas, mas ele escolhia parábolas com itens do dia a dia dos ouvintes. Ele falava sobre sementes, sobre pescadores, sobre ovelhas, moedas perdidas, filhos, agricultores. Jesus transformava verdades profundas em histórias que as pessoas conseguiam compreender. E isso conversa muito com o que uma professora deve fazer no Ministério Infantil. Porque as crianças aprendem através da imaginação, do visual, elas aprendem vendo, ouvindo, participando, experimentando, se envolvendo de verdade. Às vezes pensamos que ensinar bem é falar mais, mas Jesus nos mostra que ensinar bem é conectar a verdade com a realidade da pessoa. Talvez por isso os recursos visuais sejam tão importantes na aula infantil. Atividades, objetos, ilustrações, perguntas,
Tudo isso ajuda a criança a lembrar da verdade bíblica, mas existe algo que também é digno de ser analisado. Jesus não apenas contava histórias, Jesus construía relacionamentos. Ele caminhava junto com as pessoas, conhecia seus discípulos, sabia seus medos, suas dificuldades, suas dúvidas, e isso também vale para nós. Às vezes estamos tão preocupados em terminar a programação que esquecemos de conhecer as crianças. Qual criança está triste? Qual está passando por dificuldades em casa? Qual precisa de atenção? Qual precisa apenas de alguém que a escute? As crianças aprendem melhor quando se sentem amadas, acolhidas e ouvidas. Muitas vezes, antes da lição bíblica entrar no coração, o amor do professor precisa chegar primeiro. Talvez você não se lembre de todas as lições que ouviu quando era criança, mas provavelmente se lembra das pessoas que fizeram você se sentir amada. E isso é discipulado. Eu percebo que muitos professores amam profundamente as crianças, mas se sentem inseguras sobre como transformar esse amor em um ministério realmente intencional. Como planejar as aulas, como discipular, como ensinar além do entretenimento. E foi justamente pensando nisso que nasceu o curso Ministério Infantil com Propósito, Crie, Ensine e Discipule com Excelência. Eu quis reunir ali tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido quando comecei no ministério, como organizar as aulas, como entender o verdadeiro propósito do ministério infantil, como preparar lições que façam sentido, como ensinar de forma bíblica e significativa, porque nós não queremos apenas preencher um horário no domingo, nós queremos formar discípulos. Então, se você deseja se aprofundar nessa missão, eu vou deixar as informações do curso para você conhecer logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Outra lição que Jesus nos ensina é que ele não transmitia apenas informações, Jesus transformava vidas. Quando Jesus ensinava, as pessoas saíam diferentes, seu coração era tocado, suas vidas eram transformadas. E isso faz toda a diferença no ministério infantil, porque nosso objetivo não é simplesmente terminar a história bíblica, não é apenas fazer a atividade, não é apenas manter a sala organizada. Nosso objetivo é apontar as crianças para Cristo. Às vezes, depois da aula, podemos perguntar, as crianças ficaram quietas? Mas talvez a pergunta mais importante seja: as crianças compreenderam quem Deus é de verdade? Elas aprenderam algo sobre Jesus hoje? Elas sentiram o amor de Deus por elas? Porque uma aula perfeita do ponto de vista humano nem sempre produz transformação, mas uma aula simples, ministrada com oração, amor e dependência de Deus, pode marcar uma criança para a vida inteira. Jesus também investia profundamente em pessoas. Ele tinha multidões ao seu redor, mas dedicou tempo aos seus discípulos. Jesus entendia o valor do discipulado, e isso nos lembra que o ministério infantil não acontece apenas na frente da sala de aula. Jesus também investia profundamente em pessoas. Ele tinha multidões ao seu redor, mas dedicou tempo aos discípulos. Jesus entendia o valor do discipulado, e isso nos lembra que o ministério infantil não acontece apenas na frente da sala. Acontece quando oramos pelas crianças, quando sabemos seus nomes, quando perguntamos como elas estão, quando acompanhamos seu crescimento. Talvez você tenha poucas crianças na sua sala e às vezes isso pode parecer desanimador, mas Jesus investiu em 12 homens e mudou a história da humanidade. Ele fundou sua igreja na terra. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de uma única criança alcançada pelo Evangelho. E agora eu quero falar especialmente com você que está cansada, você que já pensou em desistir, você que se esforça e sente que ninguém percebe, você que prepara a aula durante a semana e às vezes recebe poucas palavras de incentivo. Jesus vê o seu trabalho, Jesus conhece suas lágrimas, Jesus conhece as orações que você faz pelas suas crianças. Ele conhece os domingos difíceis, as salas agitadas, os momentos de insegurança, e nenhuma semente plantada em amor é desperdiçada. Talvez você nunca saiba o impacto de uma oração feita com uma criança.
Talvez você nunca veja imediatamente os frutos das suas aulas, mas Deus vê e Deus age. Muitas pessoas que hoje servem a Cristo começaram sua caminhada em uma sala simples do Ministério Infantil, com uma professora comum, uma Bíblia aberta e alguém disposto a amar. Você pode ser essa pessoa na vida de uma criança. Então, o que Jesus nos ensina sobre ensinar crianças, ele nos ensina a valorizá-las. Ele nos ensina a nos relacionarmos com elas. Ele nos ensina a ensinar de maneira simples. Ele nos ensina a discipular. Ele nos ensina a amar. E, acima de tudo, ele nos ensina que cada criança tem valor diante de Deus. Se este vídeo falou ao seu coração, eu quero pedir que você deixe aqui nos comentários qual desses ensinamentos mais tocou você. Compartilhe este vídeo com outra professora ou líder do Ministério Infantil. E se você deseja recursos que ajudam a tornar suas aulas ainda mais significativas, conheça também a loja Visuais Bíblicos. Lá você encontra atividades, materiais e recursos desenvolvidos especialmente para quem ama ensinar a palavra de Deus às crianças. Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus fortaleça o seu ministério, renove as suas forças e lembre diariamente ao seu coração que ensinar crianças é uma das missões mais preciosas que existem. Obrigada por tua companhia, um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.